Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Começamos hoje com um novo tópico, que é a verdade sem muralhas. Por que é que a verdade é importante? O que é verdade? Perguntou Pilatos a Jesus quando o julgava. Imagino que Pilatos deve ter pensado muito sobre este assunto. O que é a verdade? A verdade pode ser algo subjetivo ou objetivo. O que é verdade subjetiva? A verdade subjetiva é aquilo que está sujeito aos sentimentos, opiniões ou perspectivas não verificadas. Para quem se apega a uma verdade subjetiva, tal pessoa pode com sinceridade subscrever a mesma crença, a mesma verdade, porém está sem garantias, porque a verdade subjetiva não pode dar garantias nem segurança. Por outro lado, a verdade objetiva. Esta é a verdade que pode ser verificada, é aquilo que corresponde aos factos e que é sustentado pelos factos. A verdade objetiva não está dependente de interpretações pessoais ou de opiniões que não possam ser verificadas. Crenças subjetivas e que têm a sua raiz na verdade subjetiva também não ajudam a fé de ninguém. Lembre-se sempre que a fé depende da verdade que Jesus nos deu. Jesus que pregou o Evangelho e confirmou o seu ministério mediante os sinais que fez e, por fim, pela sua morte redentora, não tendo ficado sepultado, mas ressuscitou. E é sobre isto que nós vamos falar, a verdade objetiva que é tão importante na vida. Desde o passado longínquo, o assunto da verdade tem sido debatido. Muita declaração tem sido feita e muitos livros têm sido escritos sobre este assunto da verdade. É óbvio que a controvérsia tem estado sempre por perto quando o assunto da verdade é analisado. Mas mesmo assim, o assunto da verdade continua tanto fulcral como central em nossas vidas, seja no seu aspecto passado, presente ou futuro. Em parte, pode-se dizer que o aspecto da verdade subjetiva é aquilo que a pessoa quer que a verdade seja. E pessoas podem fazer afirmações porque têm um sentimento, têm uma opinião, talvez até uma convicção, ainda que sem fundamento, mas que para eles aquilo é verdade. E neste sentido, a verdade pode ser aquilo que a pessoa quer que seja, mas repare que não passa de verdade subjetiva. Como sabemos, esta premissa não oferece descanso ao espírito humano, nem serve de alicerce sobre o qual se possa construir a vida. A vida no seu aspecto familiar, social, espiritual ou em qualquer outro contexto necessita da verdade como fundamento sólido sobre o qual se possa construir. A verdade, como bússola, é necessária para que a pessoa possa seguir o rumo que conduz à frutificação do bem que Deus preparou para cada pessoa. Um dos aspectos mais importantes na vida de cada pessoa, eu creio que é a sua vertente espiritual e eterna. O ser humano, embora limitado no aspecto terreno, tem contudo o seu lado espiritual e eterno. E é sobre esta realidade que tem sido tão comentada e debatida que eu gostaria de falar em termos da verdade e a nossa vida, ou o destino da nossa vida. Este facto não foi menos importante quando as pessoas questionavam quem Jesus era, quando falavam com ele sobre quem ele era, sobre os sinais que ele fazia, com que autoridade é que ele fazia aquelas coisas. E as pessoas questionavam Jesus, eles queriam saber a verdade. Aonde não há verdade sobre a qual a pessoa possa construir a vida com segurança quanto à sua identidade e aspirações, o melhor que se possa fazer é agir com aquilo que cada pessoa tem, mesmo sendo subjetivo. Como é óbvio, esta perspectiva não oferece as mínimas garantias.
Porém, eu creio que temos amplas razões para acreditar que há um fundamento que é seguro e sobre o qual cada pessoa pode construir a sua vida. Este fundamento é a verdade que Jesus é a verdade que ele ensinou. Este fundamento é a verdade da obra redentora que Jesus completou. Em assuntos como a fé, a salvação eterna, o perdão dos pecados e outros, eu sei que há tantas doutrinas que já se perderam a conta. Pessoas dizem que foram ensinadas a acreditar em certas doutrinas e que não têm outra crença senão o que receberam. Declarações que nascem de crenças herdadas, como se pode compreender, são muito subjetivas. Porquê? Porque são herdadas e não verificadas à luz do Evangelho de Jesus. Infelizmente, é mais fácil seguir tradições do que verificar o que a fonte nos dá. Por este mesmo prisma, é importante compreender que a religião, em parte, é a matriz de crenças muito subjetivas. Não pela falta da sinceridade das pessoas, mas pela falta de receptividade à fonte que é a Bíblia, a palavra de Deus. Estas minhas palavras podem ser tomadas como subjetivas, eu sei isso. Por isso, apresento Jesus. Quer chamar a atenção para o que Jesus ensinou. Quer chamar a atenção para o que Jesus fez, os seus atos, os sinais que ele fez. E muito mais importante, quer apresentar o que Jesus fez mediante a sua morte na cruz. O que é que Jesus fez pelo ser humano? O que é que Jesus fez por mim e fez por si também? Eu também quero chamar a atenção para o facto de que depois de Jesus ter cumprido a sua missão até ao ponto de morrer na cruz, que ele ressuscitou. Ele não ficou retido no sepulcro, ele ressuscitou e mais adiante ascendeu aos céus. Não quero de forma alguma apresentar uma tradição doutrinária ou religiosa, nem tradição de fé, porque estas coisas são ou têm em si a mancha da subjetividade. Quero apresentar Jesus, pois como iremos ver ao longo desta reflexão, que aliás é mais que uma reflexão, será um estudo sobre a verdade e o seu efeito na formação da pessoa que se considera um seguidor de Jesus. Posto isto, ao longo desta investigação bíblica, vamos procurar o que as Escrituras nos ensinam. Em alguns pontos eu sei que serei mais profundo, mas eu faço isto com propósito, porque verifico que o conhecimento da Bíblia, dos ensinos sobre a salvação, a eternidade da alma do ser humano, não tem sido adequadamente investigados. E pessoas seguem doutrinas de uma forma supérflua, realmente sem se preocuparem com o seu destino espiritual e acreditam mais em tradições do que propriamente irem verificar por si próprio, por eles próprios, o que Jesus realmente ensinou, o que é que os apóstolos ensinaram. A sua vida é mais importante que uma tradição. A sua crença, mesmo que você vá à igreja ou diga que é cristão praticante, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus ensinou, para que não viva de expectativas religiosas, mas realmente de um conhecimento que Jesus nos deixou através do seu Evangelho. Haverão aspectos que poderão talvez ser um pouco novos para si, talvez irei falar de coisas que nunca terá ouvido, isso é possível. Outros aspectos poderão já ser conhecidos de si. O meu objetivo é realmente chamar a atenção de cada pessoa para o que Jesus ensinou, o que ele fez por nós na cruz do Calvário e como é que a fé realmente tem o seu alicerce na verdade que Jesus nos ensinou. Este tópico da verdade é tão importante que o Senhor Jesus o apresentou de forma enfática, pela sua forma de vivência, nos seus atos e nos seus ensinos. Jesus nunca se mostrou inseguro quanto ao que ele fazia, nem quanto ao que ele ensinava.
quanto à sua morte na cruz, Jesus também nunca se apresentou como se estivesse incerto quanto ao que ele iria fazer ou o que iria suceder com ele. Ele sabia que a cruz era o caminho estabelecido por Deus Pai. E mediante o que o Pai estabeleceu, Jesus foi até à cruz, porque ele sabia que era por esse caminho que haveria a salvação ganha para o ser humano. Jesus, por isso, veio ser o caminho aberto para a salvação para cada pessoa. A verdade que Jesus ensinou não ficou enclausurada atrás de muralhas. A verdade que Jesus proclamou e ensinou foi exposta publicamente. A mesma verdade que Jesus confirmou mediante os sinais que fez e, mais importante, mediante a sua morte e ressurreição dos mortos, esta verdade foi proclamada por aqueles que acompanharam Jesus de perto. Esta verdade, tendo sido aceita e vivida pelos primeiros discípulos, foi e continua a ser transmitida por gerações sucessivas de discípulos. A verdade de Jesus para os primeiros discípulos era tão poderosa que muitos reconheceram o valor em registrar por escrito o que Jesus fez e ensinou para as gerações que seguissem, para que estes também tivessem em sua mão o mesmo ensino. Este escrito é o Evangelho de Jesus e os ensinos dos apóstolos. A verdade é fundamental para a formação da pessoa. Seja no seu sentido mais geral, mais amplo, a verdade faz falta a todas as pessoas, mesmo sem que sejam questões de fé. Mas quero falar sobre questões de fé. A fé é tão fundamental. Quem não conhece a verdade realmente não tem uma fé bíblica. Pode ter uma fé de tradição. Pode ter uma fé que diz que foi o que lhe ensinaram. Mas isso é subjetivo. Por isso é que é bom ir ao que Jesus fez e ao que ele ensinou e aquilo que ele deixou para a nossa formação de fé, para a formação da doutrina. Pessoas dão muito valor à doutrina e isso é importante. Eu pessoalmente dou muito valor à doutrina, mas é importante saber discernir a doutrina para que a pessoa realmente possa seguir segundo os princípios que Jesus traçou para cada um de nós. Jesus, o nosso Salvador. A verdade é fundamental para que, pela sua iluminação, a pessoa possa então tomar decisões de qualidade em relação ao que nos é dado pelo nosso Senhor Jesus. A verdade é como um farol que ilumina sobre o mar tempestuoso. Como podemos nós enfrentar os dias em que vivemos sem ter algo tão seguro e iluminador como os ensinos de Jesus e que nos oferecem descanso para a alma? Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus convida-nos a vir a Ele para recebermos o alívio do cansaço e da opressão. Jesus convida-nos a aprender dele para recebermos o descanso. Comecemos esta investigação bíblica ao considerarmos o que Jesus disse sobre o passo muito importante para quem quer ou deseja ser discípulo de Jesus. Uma pergunta: haverá alguma condição para ser discípulo de Jesus? Por vezes, pessoas tomam por garantido que já são discípulos de Jesus, talvez porque foram uma vez à igreja, ou porque foram batizados, ou porque foram casados na igreja. Essas não são condições bíblicas para a pessoa ser um discípulo de Jesus. Há pessoas que têm grande admiração por Jesus, mas não é por isso que são discípulos de Jesus. Pessoas têm um imenso respeito por Jesus, e isso é bom, mas não é por isso que são discípulos de Jesus. Façamos aqui a leitura de João capítulo 8, versículos 31 e 32, para ver o que Jesus disse sobre este assunto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus tinha explicado aos seus ouvintes que criam nele que a condição para eles serem verdadeiramente seus discípulos era que se permanecessem ou continuassem na sua palavra, como nos mostra João 8, versículo 31. A expressão permanecerdes no texto grego, língua em que foi originalmente escrita a maior parte do Novo Testamento, é a palavra meno. E esta palavra grega significa continuar e residir. Neste caso, é a continuidade nas palavras de Jesus. É interessante observar que Jesus acrescentou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vimos, portanto, que há uma ligação entre permanecer na palavra de Jesus e conhecer a verdade. Os discípulos não só seriam discípulos de Jesus por permanecerem na sua palavra, mas também seriam discípulos que teriam a experiência da liberdade por conhecerem a verdade. É importante compreender o que está implícito em conhecer a verdade, porque assim também se pode compreender o que significa a liberdade da qual Jesus falou. A expressão conhecer no texto grego é a palavra ginosko, que significa conhecimento recebido mediante um processo de aprendizagem. A palavra ginosko implica ter a experiência com a verdade de forma que a possa conhecer. Ginosko não é conhecimento teórico, mas o conhecimento em que a experiência faz parte do processo de adquirir esse mesmo conhecimento. Portanto, a importância desta palavra está no facto que, na medida em que a pessoa se relaciona com a verdade, causando assim um conhecimento em si, assim também será a sua liberdade. O que o texto nos diz é que, na medida em que a pessoa recebe conhecimento, assim também será a sua experiência e benefício que receberá da verdade. Ninguém nasce com o conhecimento da verdade. Ninguém nasce com o conhecimento pelo qual possa viver livre, no sentido de que Jesus falou sobre a liberdade. Este tipo de conhecimento é adquirido pela receptividade e dedicação à aprendizagem. Nota, o que Jesus está a dizer é que este tipo de conhecimento torna-se uma parte eficaz da compreensão da pessoa mediante o processo de a pessoa ter uma experiência real com o mesmo conhecimento, o conhecimento que Jesus partilhava com as pessoas. Este aspecto ajuda-nos a compreender a razão por que Jesus disse: ide, fazei discípulos, Mateus 28, 19. Jesus instruiu aos seus discípulos a irem por todo o mundo e fazerem discípulos das nações, ensinando-os a guardar tudo o que ele, Jesus, lhes tinha mandado. Pode ver mais sobre isto no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Seria mediante este conhecimento do Evangelho que as pessoas viriam a conhecer de uma forma experiencial a liberdade sobre a qual Jesus falou. Usa aqui, propositadamente, a expressão experiencial pela seguinte razão. Conhecimento experiencial é o resultado ligado ao relacionamento com o conhecimento real. Conhecimento experiencial é o efeito de haver um contacto dinâmico com o conhecimento. Conhecimento experiencial auxilia na formação da crença. Agora, um ponto importante. Se a pessoa fizer do conhecimento o alvo e não o meio, o próprio conhecimento poderá ser idolatrado. E isso já se torna problemático, torna-se polémico. Se a pessoa, ao mesmo tempo, faz da sua experiência a plataforma da vida, tal plataforma é subjetiva. E este aspecto é importante porque nós vivemos num ambiente, numa cultura em que a experiência é fundamental e as pessoas fazem da experiência o fim.
Se a experiência for boa, é porque é bom. Se a experiência não for boa, é porque não é bom. E isso é controverso. Nós não devemos viver para a experiência, ainda que a experiência é parte importante da nossa vida. E então, o que Jesus quis que as pessoas tivessem era tal conhecimento com a sua palavra que houvesse um efeito em suas vidas. Ao permanecerem nas palavras de Jesus, as pessoas teriam em suas vidas o efeito do Evangelho, o efeito da sua palavra. Ou seja, a palavra de Jesus daria o seu fruto nas pessoas, fazendo com que tivessem um conhecimento da qual a experiência faz parte. É importante nós tomarmos nota disto. O conhecimento é importante, a experiência é importante, mas Jesus não nos chama para o conhecimento, Ele chamou-nos para Ele. E ao ouvirmos Jesus e recebermos o seu conhecimento, há um tal efeito em nossas vidas, há tal transformação, que isso então se torna uma experiência. Nós não fomos chamados para o conhecimento nem para a experiência, mas o conhecimento e a experiência são o resultado de abraçarmos o que Jesus nos ensina e aquilo que Ele fez por nós, ou seja, a sua morte redentora pela qual nós somos salvos. Deus não nos dá conhecimento para nos insuflar, para nos tornarmos pessoas inchadas. Deus dá-nos o conhecimento para que possamos usar esse conhecimento na caminhada da liberdade para a qual Deus nos chamou. E então fazemos desse conhecimento uma ferramenta. O conhecimento que vem de Deus não é para termos diplomas pendurados nos escritórios, mas é para que realmente possamos crescer e conhecer ainda mais de Deus e viver naquele bem para o qual Deus nos criou. Vimos, portanto, que Jesus deixou bem claro que para ser seu discípulo, a pessoa deve receber o seu ensino. Visto Jesus ter falado sobre serem verdadeiramente seus discípulos, João 8,31, será bom analisar o processo de aprender de Jesus mediante o princípio de discipulado. Notemos que a expressão verdadeiramente em João 8,31 contém o sentido de certeza. É como se Jesus estivesse a dizer que quem permanecer na sua palavra pode ter a certeza que é seu discípulo. As pessoas que vivem da verdade subjetiva às vezes têm dificuldade em afirmar que são discípulos. Uma simples razão, olham para o que são, olham para os seus defeitos e isso por vezes coloca dúvida sobre a sua convicção. Enquanto Jesus nos diz para nós olharmos para Ele, ouvirmos o que Ele nos ensina e permanecer naquilo que Ele nos ensina, e daí há então uma transformação. E a nossa confiança deve estar em Jesus, que nos transforma, e não nas obras que nós possamos fazer e que possamos apresentar como quem diz, por estas obras eu posso ser declarado perfeito. Esse não é o caminho que Jesus nos ensinou. É por seguir a Jesus e ter o efeito da sua palavra em nossas vidas que se dá a transformação. E Deus, de certa forma, é que faz essa transformação. A nossa parte é sermos receptivos e obedientes à palavra do Senhor. E como pode ser compreendido pela leitura de João 8, versículos 31 e 32, o aspecto do discipulado implica um processo de aprender do mestre. O discípulo é a pessoa que aprende do seu mestre para que possa ser como seu mestre. Lemos as seguintes palavras de Jesus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 40, que diz: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O discípulo aprende no sentido de ser preparado para que também possa beneficiar da liberdade que o seu mestre tem. O discípulo aprende do seu mestre para ser como o seu mestre. Isto é o que Jesus disse em Lucas 6, 40. O processo de aprendizagem promove a compreensão. Na medida em que a pessoa aprende, assim também adquire um relacionamento com Jesus que o ensinou. Tem um relacionamento com a palavra também que Jesus ensinou. A compreensão da verdade que é adquirida e que é aplicada torna-se um instrumento de liberdade na vida
do discípulo. Eu sei que há coisas que disse que necessitam de ser ouvidas mais uma vez. Eu aconselho, se é esse o caso, veja este vídeo novamente, volte atrás para ouvir, tome apontamentos, vá consultar a palavra de Deus, leia por si também a Bíblia, ouça o que a Bíblia diz. Há pessoas que me têm perguntado, então aqueles que nunca aprenderam a ler, eu encorajo essas pessoas a ouvirem a palavra de Deus, seja através deste vídeo ou através de pessoas que leiam para si a palavra de Deus, porque é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Os meus avós não tiveram, alguns dos meus avós não tiveram grande oportunidade de aprender a ler, e de dois casos as minhas avós não sabiam ler, mas elas iam à igreja e ouviam a palavra e estavam com atenção à palavra de Deus. E às vezes ouvias a citar a palavra de Deus. Esse aspecto é importante. Ouça o que a palavra de Deus diz. Se para alguém estas palavras são uma novidade, eu quero encorajá-lo. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e esteja atento ao que lá está registado acerca de Jesus e o que Jesus ensinou. Será importante em tudo isto também chegar a esta conclusão, e terá que o fazer por si próprio, ninguém pode tomar esse passo por si. E a conclusão é esta, que depois de ouvir, depois de verificar, se realmente vê que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, queira dizer a Jesus, obrigado por teres dado a tua vida para me salvar. E de seguida diga a ele, Senhor Jesus, salva-me. Perdoa os meus pecados e salva-me. Se fizer isso, creia que Deus ouve e você será salvo. Digo isto na autoridade da palavra de Deus. Logo mais, eu encorajo a ler um pouco da Bíblia todos os dias. Leia um pouco, porque ao fazer assim vai aprender mais dos caminhos de Deus. Leia os Evangelhos para aprender mais de Jesus. Leia o Novo Testamento para aprender sobre os ensinos que Jesus deixou aos apóstolos e que foram transmitidos a nós por escrito. Isso é muito importante também para a sua formação como discípulo de Jesus. Um outro aspecto ligado à sua formação de discípulo de Jesus é frequentar uma igreja onde os ensinos realmente são efetuados também, onde pode ter comunhão com outros cristãos e aprender mais do caminho da fé, aprender mais de Jesus. Isso é tão importante para a sua formação como discípulo. Esteja atento aos próximos vídeos. Vamos falar sobre assuntos tão importantes relacionados com a verdade e que é tão importante para a nossa vida. A minha oração é que Deus continue a abençoar a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.